Amém? Pedimos para a irmã Raquel preparar ali a ceia, né? A irmã Ângela está auxiliando ali. E como eu disse para os irmãos, devido ao forte chuva, nós íamos até cancelar o culto, né? Porque já é praxe, né? Com a chuva forte, a gente acaba não fazendo o culto. Mas, como a gente viu que passou aquele temporal, nós preservamos o culto, embora sabendo aí da ausência de alguns. Mas que bom que nós estamos aqui e podemos celebrar ao Senhor, podemos cultuá-lo e podemos sermos edificados pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, através da sua presença, através da sua palavra. Amém? Quero convidar os irmãos para abrirem a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 11. E eu gostaria de começar a nossa meditação, a nossa conversa, que será breve, mas começar perguntando: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu estava conversando com alguém essa semana e eu fazia essa pergunta: quem é Jesus para você? Porque um dia Jesus ele pergunta para os discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Ou o que dizem as pessoas a respeito do Filho do Homem? E os discípulos respondem: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus então olha para eles e diz: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E eles dizem, ou Pedro diz, né, respondendo por todos eles: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que pedra? Pedro? Não, essa pedra é essa verdade que Pedro acabou de pronunciar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando pergunto para você quem é Jesus para você, e como eu falava, que conversava com alguém essa semana sobre isso, é por quê? Porque se para nós Cristo é apenas o Cristo da história, esse Cristo não faz nada na nossa vida. Se para nós ele é aquele Cristo que ficou pendurado no madeiro, esse Cristo também não é capaz de fazer nada por nós. Mas se para nós ele é o Cristo ressurreto, aquele que foi até a cruz, que derramou seu sangue, que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, mas que ressuscitou, que está vivo, então este Cristo pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história. Este Cristo pode fazer algo por nós. Esse Cristo pode estender a sua mão, nos abençoar, abençoar a nossa casa, a nossa família. Ele pode transformar a nossa realidade, ele pode até mudar o nosso coração, desde que nós demos a ele esta liberdade. Amém? Então é importante nós termos muito claro para nós quem é Jesus para nós. Eu me lembro que essa semana, conversando com a minha mãe, e sexta eu falava sobre isso aqui na oração, tivemos um momento de oração muito gostoso, um culto de oração muito gostoso, sexta-feira, ficou difícil até de encerrar o culto, né? Foi muito gostoso mesmo. E eu me lembro que eu falava aqui conversando com a mãe, trocando uma ideia em algum momento na quarta-feira, e a minha mãe me dizia assim: meu filho, nunca abandona Jesus. E eu digo para ela assim: mãe, eu nunca vou abandonar Jesus, eu não posso abandonar Jesus, porque abandonar Jesus é abrir mão da minha própria vida, porque Cristo é a minha vida. Tem muitas coisas que eu gosto de fazer, mãe, eu gosto de sair, passear, trabalhar, jogar futebol, eu gosto de fazer um monte de coisa, mas não há nada que eu goste mais do que desfrutar da minha relação com Jesus. Na minha vida Jesus é vivo, na minha vida Jesus é real. Jesus não é apenas alguém que marcou a história, Jesus não é apenas um líder religioso, Jesus não é apenas alguém que no passado fez milagres. Na minha vida ele é real, ele é a razão da minha alegria, ele é a razão da minha esperança, a razão da minha paz. Então, se eu abrir mão de Jesus, eu abro mão da vida. Eu posso pecar, eu posso errar, eu posso falhar, como eu disse para ela, eu posso pisar na bola, mas eu nunca vou abrir mão de Jesus, porque abrir mão de Jesus é desistir da vida, porque Jesus é real, é o centro da minha vida. Amém? E a igreja do século 21, ela precisa voltar a experimentar isso, a realidade de um Cristo vivo, um Cristo real na nossa vida,
um Cristo com o qual nós nos relacionamos todos os dias, um Cristo que nós não encontramos apenas no domingo à noite, na hora do culto, um Cristo que nós não encontramos apenas no momento de vigília, ou numa campanha, ou quando vem um pregador de fora, um cantor famoso, mas um Cristo que é presente na nossa vida, todos os dias, de segunda a segunda, um Cristo com o qual eu tenho a liberdade de abrir o meu coração, um Cristo com o qual eu tenho a liberdade de expor as minhas mazelas, derramar a minha alma e sentir a sua presença consolando, confortando o meu coração, enxugando as minhas lágrimas. Amém? Este Cristo muda a nossa vida, esse Cristo nos satisfaz. Esse Cristo preenche o vazio do nosso coração. Ele faz algo que a religião não faz. Ele nos satisfaz plenamente. Amém? E olha só o texto que nós temos diante de nós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, para uma breve meditação. Olha só o que diz o texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então até o versículo 26, e eu quero falar algumas coisinhas rápidas com os irmãos aqui a respeito especificamente da ceia do Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é para a simplicidade da ceia, para a singeleza da ceia. Olha o que está compondo a ceia do Senhor Jesus na noite em que Ele foi traído, diz o apóstolo Paulo: pão e suco, ou pão e vinho, como queiram alguns, né? Apenas isso à mesa. Isso mostra a simplicidade do nosso Deus. Isso mostra que o nosso Senhor, Ele é perfeitamente simples. Às vezes nós estamos criando todo um aparato religioso, nós estamos criando toda uma liturgia religiosa para nós nos achegarmos à mesa do Senhor, pensando que quanto mais enfeitada, quanto mais bonita, não que não devamos fazer isso, amor, mas pensando que quanto mais pompa nós prepararmos, mais solene será este momento de celebração da ceia do Senhor. Mas o que nós precisamos entender é que Deus é simples, e Deus age na simplicidade do nosso coração, na simplicidade da nossa vida, na simplicidade da nossa devoção. Às vezes nós estamos pensando que nós precisamos criar todo um contexto, né, de aparato e de coisas litúrgicas para que a gente possa experimentar da presença de Deus na hora da ceia, mas no entanto, nós vemos que a ceia que o nosso Senhor instituiu é simples, é pão e suco, nada mais. É um convite aberto a todos os homens, a todas as mulheres. Outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui. Na noite em que foi traído, ele tomou o pão. A ceia, irmãos, é um memorial que Jesus está estabelecendo, e é muito interessante que ele estabelece esse memorial na noite em que ele vai ser traído. O que eu quero colocar para você é o seguinte: Jesus, ele sabe que ele vai ser traído, que ele vai ser entregue à mão dos seus inimigos, que ele vai ser afligido, flagelado, e que ele vai subir a cruz e ele vai morrer. E sabendo disso, o que Jesus faz? Jesus, ele institui a ceia. A ceia que fala de amor, a ceia que fala de comunhão, a ceia que fala de perdão, a ceia que fala de celebração da vida, ele vai instituir na noite em que ele é traído. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas queria que você se colocasse no lugar do Senhor Jesus agora e pense o que você faria. Estamos todos nós aqui,
somos seus discípulos, e um de nós vai trair você, outro de nós vai negá-lo, e o resto de nós vai abandonar você, vai lhe deixar sozinho na hora que você mais precisa. Qual seria a sua atitude num contexto como esse? Bem, a atitude do Senhor foi estabelecer a ceia. Façam isso em memória de mim. Celebrem a vida, celebrem o perdão, celebrem a salvação, celebrem a esperança em memória de mim. No momento em que ele vai ser traído, no momento em que ele vai ser abandonado pelos seus melhores amigos, é isto que ele vai fazer. Então a ceia, ela fala de tudo isso, de amor, de perdão, de graça manifestada na pessoa do Senhor Jesus. Mas há 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite a respeito da ceia, que nós não podemos esquecer e que muitas vezes nós temos esquecido. Nós celebramos a ceia todos os meses, essa é apenas uma questão administrativa, né? Tem gente que comemora a ceia todos os domingos, tem gente que comemora a ceia todos os cultos, depende do segmento, e não há nada errado nisso, né? O pensamento bíblico mais correto é que cada culto que a gente fizesse, a gente celebrasse a ceia, né? Mas por uma questão administrativa, a gente estabelece uma vez por mês, e é assim que nós temos feito há muitos anos. Agora, o que nós não podemos esquecer é que a ceia, silenciosamente, ela nos traz 3 mensagens. A primeira mensagem que a ceia nos traz é uma mensagem de morte. Ela nos traz a lembrança que Jesus, ele morreu no nosso lugar. Ela nos traz a lembrança que o Cordeiro de Deus, que foi morto desde antes da fundação do mundo, entregou a sua vida na cruz do Calvário no nosso lugar. A ceia nos fala da morte do Senhor, é um memorial que tem a finalidade de nos trazer a lembrança que se hoje nós podemos ter esperança de vida eterna, se hoje nós podemos ter esperança de salvação, se hoje nós podemos desfrutar da presença de Deus, do amor de Deus e da paz de Deus no nosso coração, é porque um dia o Senhor Jesus, ele morreu no nosso lugar. É porque um dia Deus nos amou de uma forma tão profunda que, diz o apóstolo João, entregou o seu único filho, Jesus, na cruz do Calvário, para que ele morresse no nosso lugar e ele pagasse o preço da nossa redenção. A Bíblia diz que, a começar por mim, todos nós somos pecadores, e como pecadores nós estamos destituídos da glória de Deus, e que o salário do nosso pecado é a morte. Todos nós merecemos morrer por causa dos nossos pecados, mas Jesus, ele vem, ele toma o nosso lugar, ele sobe a cruz e ele morre para pagar o preço dos nossos pecados diante de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que ele nos oferece a vida eterna. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso, ele vai dizer lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, de graça Deus nos dá, de graça Deus nos oferece a vida eterna por meio de Cristo Jesus. E a ceia tem essa finalidade de nos trazer a lembrança que o nosso Senhor nos amou de uma forma tão profunda que ele morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. É muito gostoso quando a gente compreende isso e quando a gente consegue acreditar nisso, quando a gente consegue colocar a nossa fé naquilo que o Senhor fez por nós. Um dia, dando um estudo na escola bíblica para a gurizada, eu falava sobre o pecado para eles, e eu dizia o que a gente faz com o pecado, já que todos nós pecamos. E se dissermos que não temos pecado, a Bíblia diz que nós somos mentirosos e a verdade não habita em nós. Então o que a gente faz quando a gente peca, pastor? Primeiro, eu me arrependo. Segundo, eu confesso a Deus os meus pecados. Terceiro, eu experimento o perdão de Deus. Quarto, eu esqueço, eu levanto a cabeça e eu vou em frente, porque o meu Senhor me oferece, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, perdão.
Eu não fico preso ao sentimento de culpa, eu não fico preso ao sentimento de vergonha. Quando eu erro, eu confesso os meus pecados ao Senhor e experimento o seu perdão, porque eu creio no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, no meu lugar. Eu creio no poder que há no sangue do Cordeiro de Deus. Então a cruz, ela nos fala disso, nos fala de morte. Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu no teu lugar, para que nós tenhamos vida. Amém? O que nós precisamos analisar é se nós somos capazes de acreditar nisso. E se eu for capaz de acreditar nisso, não importa que os meus pecados sejam como a escarlate, o Senhor me tornará mais alvo do que a neve. Ele me perdoará, Ele me purificará, porque Ele já pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Por isso a gente canta: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Ele já levou sobre si. Amém? Não importa se no passado você matou, roubou, adulterou, não importa o que você fez, há perdão para você em Cristo, através da sua morte vicária na cruz. Amém? Creia nisso. A segunda coisa que o ato da celebração da ceia vai nos trazer a lembrança é que o desejo do coração de Deus é que nós vivamos em unidade, é que nós nos amemos e que nós andemos em união, é que nós experimentemos aquilo que o Salmo 133 declara: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que escorre sobre as suas vestes, é como orvalho sobre o monte de Sião, porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Algo que nós precisamos entender como igreja é que a plenitude da glória de Deus se manifesta na unidade do seu corpo. Nós somos chamados para sermos um corpo como igreja. Então, nós precisamos aprender a nos amar e a viver em unidade. Jesus orou pela unidade da igreja. Em João capítulo 17 ele diz isso: Pai, a minha vontade é que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, nós somos diferentes uns dos outros, nós pensamos diferentes, nós falamos diferente, nós vemos a vida de modo diferente, mas o amor de Deus que tem sido derramado no nosso coração, Ele tem que falar mais alto em nós do que as nossas diferenças, de tal maneira que as nossas diferenças, elas não nos impeçam de nós nos amarmos, de nós caminharmos juntos, porque nós somos igreja. E a igreja, ela é um só corpo. A igreja não é o prédio, a igreja não é o templo, não são as paredes, a igreja não são as cadeiras, os móveis que aqui estão. A igreja sou eu, a igreja é você, e a igreja é um só corpo, chamada para viver em unidade. E se você olhar, na noite em que ele foi traído, ele está instituindo a ceia. E quem está ali? Um traidor. Quem está ali? Alguém que vai negá-lo. Quem está ali? Outros que vão abandoná-lo. Não tem ninguém perfeito ali, mas ele vai servir a ceia a todos, porque a mesa está aberta a todos. Então eu e você como igreja, nós somos chamados para vivermos em unidade, nós somos chamados para vivermos em comunhão. Irmãos, nós podemos fazer parte de muitas tribos, né? Hoje nós temos muitas denominações, mas nós não podemos ter no nosso coração barreiras de comunhão com ninguém. Não importa se o irmão que está batendo a minha porta é da Assembleia, da Batista, da Metodista, da Wesleyana, da Quadrangular, é meu irmão em Cristo. Eu não vou ter barreiras no meu coração para comungar com ninguém. Eu não vou ter barreiras no meu coração capaz de impedir o crescimento de ninguém, a maturidade espiritual de ninguém, o crescimento em Cristo de ninguém. Eu não vou ter problemas de comunhão com ninguém no meu coração, nem mesmo com quem me trai, nem mesmo com quem falha comigo, nem mesmo com quem às vezes me vira a cara.
Se o Vladimir me virar a cara, problema dele, no meu coração não tem nada contra ele, permita-me, né? Meu irmão está aqui na frente. Se o Jasson me trair, falar mal de mim, problema dele, eu vou continuar amando ele, tendo carinho por ele, e ele que se vire com Deus sobre isso. E se ele chegar aqui e quiser participar do culto e participar da ceia, a mesa não é minha, a mesa é do Senhor. E se ele abriu para Judas que ia traí-lo, quem sou eu para impedir o Jasson? Permita, Jasson, carinhosamente, né? Usando como exemplo. Então, irmãos, nós somos chamados para viver em comunhão. E a ceia, ela nos traz isso à lembrança. Comunhão na vertical, eu e Deus, através do sacrifício de Jesus. E comunhão na horizontal, eu e os meus irmãos, apesar das diferenças. Eu sei que nem todo mundo é bonito como eu sei que nem todo mundo é charmoso como eu. Só a Marisa vai dizer amém para isso, né? Só ela vai concordar. Nem ela. Agora fiquei mal. Nem a Marisa. Mas é uma brincadeirinha, irmãos, para dizer o seguinte: nós somos diferentes. Precisamos respeitar, compreender as diferenças que temos e nos amarmos em Cristo Jesus. Com isso nós preservamos a nossa saúde espiritual, preservamos a nossa saúde emocional. Ah, pastor, mas tem tanta pessoa que me ofende, tem tanta pessoa que me fala mal de mim, tem tanta pessoa que faz tanta coisa. Aprenda a perdoar, como Cristo perdoou. Aprenda a perdoar. Ah, pastor, mas não é fácil perdoar. É claro que não é fácil, mas é possível. Ore, peça a Deus que lhe dê graça, peça a Deus que lhe ajude. E perdoe, e perdoando, experimente a ação curadora do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Nós nos enganamos, irmãos, quando a gente pensa que Jesus veio para nos dar a vitória, a gente pensa que Jesus veio para nos dar uma casa nova, um carro novo, a gente pensa que Jesus veio para nos curar, a gente pensa que Jesus veio para fazer milagres na nossa vida. Jesus não veio para nada disso. Jesus veio para nos salvar. E nos salvar, não apenas dos nossos pecados, mas nos salvar de nós mesmos, nos salvar da nossa ignorância, nos salvar das nossas malícias, nos salvar do nosso egoísmo, nos salvar da nossa falta de perdão às vezes, né? Quantas vezes a gente fica guardando no nosso coração um monte de amargura, né? Um monte de mágoa contra um monte de gente, e nós vamos definhando. Conheço um monte de gente que está envelhecendo sem viver a vida. Lembra a perguntinha que eu fiz outro dia? Quem vive mais? Quem tem 100 anos ou quem tem 50? E aí, né, de repente, quem tem 100 anos. Quem é que disse? Quem tem 100 anos vive por mais tempo do que quem vive 50. Agora, necessariamente não vive mais. Depende de como viveu. Depende da intensidade com que viveu. Né, de como escreveu a sua história, como construiu os seus relacionamentos. A ceia nos fala de comunhão. Amém? Tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com o seu irmão. A Bíblia diz que se nós não amamos o irmão a quem vemos, é a pergunta que a Bíblia faz: como amaremos a Deus que nós não vemos? Então, primeiro eu tenho que amar o meu irmão. Amém? Então, não tenha no seu coração nada contra ninguém. Perdoe, libere perdão, por mais difícil que seja. Amém? A terceira coisa, concluindo aqui a meditação rapidinha, é que a ceia nos fala também da volta do Senhor Jesus. Olha o que diz o texto aqui. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Cada vez que nós comemos este pão, cada vez que nós bebemos este cálice, nós estamos fazendo um anúncio, nós estamos anunciando que o Senhor vai voltar.
Nós estamos anunciando que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Cristo, Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele fez esta promessa, está registrada lá no Evangelho de João capítulo 14, Ele disse: eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Esta é a promessa do Senhor. Então você pode ter certeza, Jesus, Ele vai voltar, e cada vez que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos dizendo isso: Jesus vai voltar, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, Ele vai voltar para buscar o seu povo, aqueles que continuam acreditando, aqueles que continuam confiando na sua promessa. E como nós falávamos na sexta-feira aqui, nós precisamos, como o apóstolo Paulo, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a nossa fé, guardar firme a nossa fé no Senhor, na sua palavra e nas suas promessas, porque se nós não fizermos isso, então nós seremos como aquele nadador que nada e morre à beira da praia, se nós não guardarmos a nossa fé. Então, irmão, mantenha firme a sua fé nesta promessa, nessa esperança que temos. O Senhor Jesus vai voltar, e cada vez que nós tomamos a ceia, nós estamos anunciando isso: o meu Senhor vem, eu não sei quando, mas Ele vem, e o clamor do meu coração é como que daquela noiva em Cantares 2,17: volta, amado meu, faz-te semelhante ao gamo ou aos veados sobre o monte de Beté, antes que caia o dia e refresque a noite. Volta, amado meu. Este tem que ser o nosso clamor. A igreja, ela tem essa esperança, a igreja vive por isso, e é triste nós olharmos hoje e vermos a igreja vivendo em função de todo esse materialismo que aí está. Pregamos, Gomes, uma vida espiritual, pregamos uma eternidade, pregamos aquilo que Deus tem para nós, ruas de ouro, mar de cristal, pregamos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, pregamos as coisas celestiais. Mas estamos correndo desesperadamente para amontoar tesouros nesta terra, coisas que vão ficar. Ainda ontem, conversando com o Leonardo, eu lembrava para ele isso no meio da nossa conversa. Eu dizia para ele isso, que eu tenho dito para os irmãos: quer saber o que é teu? Morre e vê o que tu leva. O que a gente levar é nosso, e nós já sabemos o resultado. A gente não leva nada. Nenhum de nós leva. Nem mesmo o nosso corpo nós levamos. A Bíblia diz que quando nós morremos, o espírito volta a Deus que o deu, o fôlego de vida. O corpo volta ao pó que o deu, e a gente sabe disso. Pega alguém que morreu há 30 anos, vai lá no cemitério, abre o túmulo, abre o caixão, vê o que encontra lá. Quando a gente exumou o túmulo do meu pai lá, se encontrou um pouquinho de barro com uns fios de cabelo. Foi o que restou de um homem de 1,70 m. Mas é interessante que Salomão não fala nada sobre a alma quando ele diz isso, né? Você já pensou por que ele não fala sobre a alma? Porque a alma é que será julgada. O espírito, fôlego de vida, volta a Deus que o deu. O corpo volta ao pó que o deu. Mas a nossa alma será julgada. Então nós não levamos nada. O apóstolo vai dizer que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Mas como nós, a igreja do século 21, se tornou tão materialista, que ela esqueceu destas coisas. Irmão, Jesus vai voltar e você precisa estar pronto para isso. Jesus vai voltar e você precisa estar preparado para isso. Você sabe quanto tempo Noé pregou o dilúvio? 120 anos. Ninguém acreditou. 120 anos Noé estava pregando que Deus ia mandar água do céu, Ele ia abrir as janelas dos céus, ia derramar água sem medida, que ia encher toda a terra e ia consumir toda a terra. 120 anos ele pregou isso, ninguém acreditou em Noé. Todo mundo dizia para Noé que Noé estava maluco, que ele não estava bem da mente, e havia uma razão simples para eles dizerem isso: nunca tinha chovido sobre a face da terra. Até o dia do dilúvio nunca tinha chovido. A Bíblia diz que um vapor de água subia da face da terra e regava a terra, mas nunca tinha vindo chuva do céu como a gente viu hoje, esse temporal que caiu há poucas horas. Então ninguém acreditava.
E Noé está pregando 100 anos, 110 anos, 115 anos, e nada. Talvez até Noé já estivesse desanimando, mas ele continuava crendo. E quando completou 120 anos, um dia Deus disse para ele: Noé, entra na arca, tu e a tua família, porque hoje eu mando o dilúvio. E quando Noé entra na arca, Deus fecha a porta. Quer dizer para você que esta arca, ela apontava para Jesus Cristo. É um símbolo de Cristo. Nós estamos pregando, a igreja está pregando 2000 anos, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Que o arrebatamento da igreja é uma realidade. E a maioria das pessoas não acredita. Infelizmente hoje, boa parte da igreja, ou grande parte da igreja, também já não acredita mais. Mas quero dizer para você, que assim como na geração de Noé, quer você acredite ou não, um dia Jesus virá. E se você estiver pronto para encontrar com o Senhor, você estará com Ele. Se você tiver entrado nesta arca chamada Jesus Cristo, você estará com Ele. E quando nós comemos o pão, bebemos o cálice, nós estamos anunciando isso. Jesus vai voltar. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? E nós vamos fazer isso nessa noite. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, lembrando que Ele morreu no nosso lugar, lembrando que Ele tomou lá na cruz sobre si as nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e que pelas suas pisaduras nós podemos ser sarados, curados, restaurados, e experimentarmos uma vida que vale a pena, uma vida cheia da presença de Deus, cheia do seu amor, cheia da sua graça. Nós vamos lembrar que somos chamados para vivermos em unidade, e nós vamos lembrar que o nosso Senhor voltará para nos buscar. Amém? Convido você a se colocar em pé em nome de Jesus. Deixe esse momento. Curve a sua cabeça. E eu vou voltar à pergunta